Já ouviu a história de Ronald Read, o zelador que tinha 8 milhões de dólares em economias quando morreu em 2014? Sim, você ouviu direito. Estamos falando de um zelador com 8 milhões de dólares na conta. Ele não ganhou na loteria e nem herdou dinheiro. Ele simplesmente economizou consistentemente ao longo de sua vida, enquanto deixava as maravilhas do juro composto fazerem seu trabalho. A moral é que o seu comportamento com o dinheiro, muitas vezes, é mais importante do que a sua inteligência. Mesmo que você não tenha um diploma de Harvard ou trabalhe em Wall Street, você pode ficar rico simplesmente agindo de maneira inteligente. Como Morgan Housel diz, o sucesso financeiro não é uma ciência exata, é uma habilidade suave, onde o seu comportamento é mais importante do que o que você sabe. Invista seus próximos minutos neste audiobook e destaque-se na habilidade de investir com os 5 principais pontos de A Psicologia Financeira, de Morgan Housel. Lição número 1. Pague o preço. Digamos que você queira um relógio novo, então você vai à loja para verificar as opções. Você realmente quer algo que impressione seus amigos e, quem sabe, até a pessoa com quem você está saindo. Chegando na loja, você tem 2 opções: pagar pelo relógio ou roubá-lo e sair correndo. Se você for uma pessoa correta, como penso que é, acho que você escolheria a opção número 1, independentemente de sua capacidade física. Você pegaria o seu dinheiro e compraria o relógio. Faça a coisa certa. O ponto é que você sabe que ter um relógio novo tem um preço. E é a mesma coisa com investir. Também tem um preço. Há alguns pontos recorrentes para retornos elevados. Um deles é ter uma carteira concentrada, com Peter Lynch talvez sendo a exceção. A carteira concentrada traz consigo uma característica comum para o seu desempenho: ela será volátil. Este é o preço que se paga para ter retornos elevados no mercado de ações a longo prazo. Se você não tem estômago para permanecer na jornada quando o seu patrimônio líquido diminuir em, digamos, 20% durante uma única semana, porque 2 dos seus principais investimentos reportaram ganhos trimestrais abaixo do que os analistas esperavam, não busque maximizar seus retornos, porque quanto maiores os retornos, maior será a volatilidade. Digamos que há 10 anos você já pudesse visualizar o futuro brilhante da Netflix. Você investiu uma grande parte do seu patrimônio líquido nessa ação. Bem, então hoje você seria uma pessoa muito rica. No entanto, você pagaria o preço dessa jornada? Durante esse período, a Netflix teve muitas grandes quedas. Você teria permanecido parado naquele barco durante 2011, quando a Netflix perdeu toneladas de clientes e o preço da ação caiu 80% de seu pico nos meses seguintes? A rentabilidade da sua carteira pareceria terrível. O que você diria para sua esposa e filhos? Você os enfrentaria, sabendo que poderia estar colocando em perigo o futuro deles? Você ainda acreditaria que ter quase todo o seu capital nas ações da Netflix é uma boa ideia? Isso é, claro, um exemplo extremo. Mas mesmo que você tenha algo menos extremo do que uma abordagem de investimento quase toda na Netflix, você ainda terá que pagar o preço da volatilidade. Digamos que você comprou o fundo de índice S&P 500 em 1980. Ainda assim, você teria que enfrentar cerca de 13 anos combinados em que sua carteira de investimento estava 20% abaixo de seu pico e cerca de 8 meses em que estava 50% abaixo. Isso é difícil. Investir no mercado de ações é algo que permite a criação de riqueza como poucas outras opções oferecem. Mas não se engane, não é de graça. Todos os investidores experimentarão volatilidade e você tem que encarar isso como o preço que se paga por um futuro melhor. Quer ganhar mais dinheiro? Aplique os aprendizados Podflix e tenha liberdade financeira. Saiba mais, link na descrição. Lição número 2. Nunca é suficiente. É um fenômeno muito interessante. Você pode dar a alguém um bônus de 2 milhões de dólares e eles ficam bem até descobrir que a pessoa ao lado recebeu 2 milhões e 1. Então tudo muda. E logo eles ficam doentes pelo próximo ano. O capitalismo é ótimo para fazer 2 coisas: gerar riqueza e gerar inveja. O desejo de superar seus vizinhos, colegas e amigos pode fortalecer seu foco, dedicação e esforço para realmente conseguir subir a pirâmide do capitalismo. E é claro, ser motivado a se tornar mais produtivo e fazer um trabalho significativo é uma coisa boa, mas a comparação social pode nos fazer sentir como se nunca fôssemos suficientes. Vamos dar uma olhada em algumas estatísticas. Para pertencer a 1% dos mais ricos nos Estados Unidos da América, você teria que ganhar cerca de 500 mil dólares por ano. Isso é o que um médico altamente especializado, vamos chamá-lo de Bill, ganha. E por quase qualquer padrão, Bill seria considerado rico. Ele pode se dar ao luxo de dirigir carros legais, viajar nas férias para países exóticos, talvez contratar alguém para fazer trabalhos que ele considera tediosos. Enfim, Bill estava se sentindo bem consigo mesmo e com o resultado que alcançou em sua vida financeira. Bem, isso foi até ele comprar uma casa de férias em Hamptons e perceber que tinha Stan como seu vizinho. Stan pertence a 1% do 1%. Ele é o CEO de uma grande empresa pública e ganha uma quantia surpreendente de 10 milhões de dólares por ano.
Agora, você esperaria que pelo menos Stan estivesse feliz e satisfeito com suas conquistas financeiras, mas não. Stan é amigo de Michael Jordan e esse lendário jogador de basquete pertence ao 1% do 1% do 1%. E bem, comparado à fortuna de Jordan, que é de cerca de 2 bilhões de dólares, o salário anual de Stan de repente parece insignificante. Acaba aqui? Bem, não. Porque Michael Jordan ocasionalmente frequenta festas com celebridades onde um cara chamado Jeff Bezos aparece. Bezos está no 1% do 1% do 1% do 1% e aumentou sua fortuna em cerca de 75 bilhões de dólares apenas em 2020. Sempre haverá um peixe maior. O tipo de inveja que surgiu a partir de comparações desse tipo causou muitas pessoas a fazerem coisas tolas ao longo da história. Alguns alavancaram suas carteiras ao extremo para subir a pirâmide mais alta, apenas para perder tudo e depois se suicidar. Alguns agiram com informações privilegiadas e perderam tanto sua reputação pessoal quanto, posteriormente, sua liberdade quando foram presos. Muitos abandonaram suas famílias e depois tiveram seus parceiros deixando-os ou traindo-os, ou ambos, como resultado. Ao escutar os audiobooks do Podflix, você vai entender como se tornar uma pessoa bem-sucedida, aumentando as chances de alcançar um nível de liberdade financeira que o cidadão comum só pode sonhar. Mas em algum momento, você precisa aceitar que o suficiente é o suficiente. Não vamos trocar algo que temos e precisamos por algo que não temos e não precisamos, mesmo que gostaríamos de tê-lo. Lição número 3. Loucura está nos olhos de quem vê. À primeira vista, parece que muitas pessoas fazem coisas loucas com seu dinheiro. Algumas gastam quantias ridículas em coisas igualmente ridículas, e outras o escondem debaixo do colchão. Mas o que devemos lembrar é que as pessoas vêm de diferentes origens, com diferentes infâncias, diferentes pais, diferentes experiências de vida e diferentes educações. Tudo isso contribui para perspectivas e valores diferentes. O que parece loucura para você pode fazer todo sentido para mim. Morgan usa o exemplo dos bilhetes de loteria. Os lares com a renda mais baixa nos Estados Unidos da América gastam mais de $400 por ano em loteria. Isso é 4 vezes mais do que a média no grupo de renda mais alta. E combine isso com o fato de que mais de 1/3 dos americanos não conseguem encontrar $400 para uma emergência. Essas pessoas gastam seu dinheiro de emergência em bilhetes de loteria. Parece loucura, não é? Mas, mais uma vez, não temos a mesma perspectiva individual. Tente ver do ponto de vista deles. Eles vivem de salário em salário, com pouco espaço para economizar dinheiro. Muitas vezes falta educação e, portanto, uma perspectiva profissional agradável. Eles não podem pagar por uma boa viagem ou um carro novo e não podem colocar seus filhos na faculdade sem contrair uma montanha de dívidas. Comprar um bilhete de loteria é a maneira mais simples de comprar o sonho que tem para suas vidas. É por isso que eles compram mais bilhetes de loteria do que nós. Em primeiro lugar, ao reconhecer que somos diferentes, ficamos menos tentados a copiar uma carteira de investimentos ou estratégia que não se adapte aos nossos próprios objetivos. Por exemplo, nosso perfil de risco pode ser mais alto do que o de um bilionário, já que nosso foco está em ficar rico e não em continuar rico. Copiar a carteira de um bilionário pode ser péssimo para seus objetivos. Reconhecer diferenças também pode nos ajudar a dizer não mais facilmente a investimentos que estão fora de nossa esfera de competência. O caso GameStop, por exemplo. Como não sou um trader, não participei deste drama. Simplesmente não é meu baralho para jogar. Entender as perspectivas de diferentes pessoas, ou pelo menos que existem diferentes lentes para enxergar o mesmo mundo, o ajudará a entender melhor nossa sociedade e o levará ao caminho que é seu. Lição número 4. Esconde. O que a Grande Depressão, a Segunda Guerra Mundial e as crises financeiras têm em comum? Eles foram todos eventos que moldaram nossa sociedade, tiveram enormes impactos nos mercados financeiros e foram praticamente impossíveis de prever. Nassim Taleb se referiria a esses eventos como cisnes negros. A definição de um cisne negro é a seguinte: 1. É um acontecimento atípico. Nada que tenha acontecido antes pode apontar de forma convincente para a possibilidade do evento. 2. Ele tem um impacto extremo. 3. Ele se torna explicável depois do fato. A natureza humana nos engana em acreditar que deveríamos ter sido capazes de prever a chegada desses acontecimentos. Imagine que estamos na Segunda-feira Negra de 1987. Como você teria reagido vendo o mercado perder quase 1/4 de seu valor em apenas um único dia? Você teria sido uma das pessoas que gritou, "Venda, venda!" Ou teria sido capaz de aguentar a tempestade investindo fichas adicionais? Aqui está um fato interessante. Se você investisse no índice S&P 500 há 20 anos, mas perdesse os 4 melhores dias de desempenho do mercado, teria um retorno de 164% em vez de 291%. Essa é uma grande diferença. A moral desta lição é que é melhor preparar-se, tanto mentalmente quanto financeiramente, para um desastre que você não pode prever do que esperar ser capaz de conseguir prever e reagir antes do que todos os outros, e antes do que o próprio mercado.
Pare de ouvir projeções macro. As coisas que causarão grande medo na comunidade de investimentos no futuro são as coisas que muito provavelmente não serão previstas. Lição número 5. A sedução do pessimismo. Se eu lhe desse uma série de razões do porquê o mercado irá cair, mencionando a gigantesca dívida governamental dos Estados Unidos da América, que os cheques de estímulo podem levar ao retorno da inflação, e talvez algo sobre novas variantes de vírus, você provavelmente ficaria intrigado e acabaria com uma visão bastante negativa de onde estamos dentro do ciclo do mercado. Se em vez disso, eu lhe desse exemplos de por que as coisas provavelmente continuarão a melhorar, mostrando como a expectativa de vida está aumentando, como a energia sustentável está ficando mais barata, ou como o poder de computação e inteligência artificial está explodindo, você provavelmente apenas encolheria os ombros e não pensaria duas vezes sobre isso. Todos nós sabemos que a pessoa pessimista soa muito inteligente e o otimista soa ingênuo em comparação. Mas por que é assim? Daniel Kahneman, autor de Rápido e Devagar, diz que ouvir pessimistas é uma característica evolutiva. Quando diretamente comparadas ou ponderadas entre si, as perdas parecem maiores do que os ganhos. Organismos que tratam as ameaças como mais urgentes do que as oportunidades têm uma melhor chance de sobreviver e se reproduzir. Tendemos a ouvir os pessimistas com mais cuidado, não apenas por razões evolutivas, mas também porque o progresso acontece muito mais devagar do que os contratempos. O progresso raramente acontece da noite para o dia, mas os contratempos muitas vezes sim. Como tragédias e contratempos acontecem em períodos de tempo muito mais curtos, é muito mais fácil criar uma história intrigante e persuasiva em torno disso. E assim ela chama mais atenção. Para criar uma história otimista sobre o futuro, devemos olhar para horizontes de tempo muito mais longos. Isso muitas vezes se torna mais vago e menos dramático. Saber que você talvez seja mais fascinado por um pessimista e menos por um otimista pode ajudá-lo a se tornar menos reativo em relação a isso no futuro. O mundo é melhor do que você pensa, como diria o sueco Hans Rosling. Então, você não vai enriquecer no mercado de ações sem pagar o preço da volatilidade. E nunca arrisque o que você tem e precisa pelo que você não tem e não precisa. Em vez de tentar prever desastres, prepare-se mental e financeiramente para poder sobreviver a eles. E tenha cuidado ao seguir conselhos de investimento. Continue aprendendo e entenda como funciona o desenvolvimento da formação de seus hábitos e como eles podem e vão influenciar a sua vida. No audiobook do livro O Poder do Hábito, de Charles Duhigg. Aqui no Podflix, inscreva-se.